falar de deslealdade, exercício da liderança. Vocês vão ler aí o ponto 2.1, né? Vão ler com calma, uma mensagem importante, principalmente para os pastores, né? Uma mensagem muito importante. Nós já vamos começar a atitude prática, recebendo um espírito, reconhecendo o espírito rebelde. Algumas atitudes que indicam rebeldia. 2.2, página 8. Página 8. A página 7 é importante dar uma olhada também, tá? Esse texto aí é muito importante. Mas nós vamos começar 2.2, reconhecendo o espírito rebelde, página 8. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Todo mundo certinho aí? Tudo em ordem? Bem? Nós estamos falamos semana passada, coisas muito fortes, né? Coisas que realmente começam a colocar a gente em crise, colocar a gente para pensar, é isso? Para mexer com as nossas estruturas. E hoje nós vamos reconhecer atitudes que nós muitas vezes praticamos, tomamos ou vemos discípulos tomarem, que vão indicar que está havendo ali um comportamento rebelde, está havendo ali um indício de deslealdade, está se manifestando uma iniquidade de deslealdade. A gente aprendeu semana passada que uma igreja, dentro de moldes desleais, ela não pode crescer, ela não pode funcionar, porque não tem comando. Uma família em deslealdade, uma empresa em deslealdade, não pode funcionar, não tem comando, não tem princípio. E quanto mais crescer, mais problema vai ter, de todos os tipos, de todas as ordens. Então, nós aprendemos detalhes de aliança, de honra e de como se preparar para enfrentar esse problema. E hoje nós vamos identificar alguns deles, a nossa vida, a nossa igreja, os nossos relacionamentos. E aqui diz que uma das atitudes que manifesta um rebelde é o isolamento, é a atitude de isolamento. Diga isolamento. Isolamento. O texto diz o seguinte: são aquelas pessoas que só obedecem certas instruções, não é? Ele não está disposto a atender toda a direção, ele obedece parcialmente certas instruções, algumas instruções. Eu concordo com o núcleo de multiplicação, mas não concordo com a escola de profetas, né? Eu gosto muito da escola de profetas, mas eu não entendo muito, não concordo com o núcleo de multiplicação. Então a pessoa ela não é inteira, ela começa a tomar atitudes isoladas, ela se manifesta de forma isolada. Então quando você assiste isso na igreja, você já começa a ver que tem problema na vida daquela pessoa e que você tem que ter cuidado em levantar essas pessoas como líderes, porque você está trazendo a deslealdade para o seu lado, e aí fica mais complicado ainda, né? Então você vê que por a gente não praticar isso há mais tempo, e você abre o olho, você tem pastores agindo nessa situação, né? Você abre o olho e tem o seu vice-dirigente agindo nessa situação. Então você já está com um problema sério, porque aí já está com um problema sério, né? O pastor fala alguma coisa, porque toda palavra ela pode ser entendida com duplo sentido. Você pode entender de uma forma ou entender de outra, né? Para você entender corretamente, a sua mente tem que ser boa, seus olhos têm que ser bons, e você conhece aquele líder, então você sabe que ele está dizendo naquele sentido e não naquele outro sentido, porque se você quiser entender que está falando no outro sentido, você vai entender que ninguém tira isso de você. Então o desleal ele vai sempre analisar esse outro sentido, certo? Ele vai caminhar para esse outro caminho e não há o que você diga, não há justificativas, não há recomendações que você diga. Ele sempre vai entender, vai compreender do lado oposto, porque isso é algo que está dentro dele, a iniquidade que está dentro dele.
Então isso é muito sério, você ter obreiros com esse tipo de entendimento, esse tipo de visão. Tem que ter muito cuidado. Não é verdade? Você quando fala, irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, você não pode viver na miséria, a pobreza é algo que não traz satisfação, você tem que romper, você tem que prosperar. Você pode analisar isso de duas formas, sim ou não? Você pode analisar isso dentro de um contexto bíblico, e dizer que Deus deseja o melhor para nós, né, que o pastor está ensinando a você romper com seus limites, com suas tradições de miséria, ou você pode entender que ele está atrás de dinheiro, você pode entender que ele está querendo roubar você, você pode entender que o pobre, ele não tem direito ao reino de Deus. Aí você pode entender um monte de coisa que fica complicado, porque Jesus veio para os pobres, e aí você começa a usar doutrinariamente aquela palavra do jeito que você quiser, depende do seu coração, se ele é leal ou se ele é desleal. Se ele é desleal, ele manifesta, e se ele é leal, ele compreende. É como a Bíblia fala várias coisas, se você for olhar direitinho, é complicado, não é isso? Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus, meu Deus. Aí se você não entende Deus, todo o contexto de Deus, é falar que Deus é ruim, fala que Deus é mau. Mas não é Deus é mau, tem um contexto, tem um porquê que você disse aquilo. Seu coração leal, ele jamais vai admitir que Deus é mau, ele jamais vai admitir que Deus falha, ele jamais, por quê? Porque o leal, ele entende o contexto, o desleal, ele quer um pretexto. Entende isso? Quem entende isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você tem que identificar isso em você. Glória a Deus, você tem que identificar em você, para que você mude, porque desleal não tem chance, glória a Deus, e para que você, como um líder que Deus está levantando, identifique, e aí você tome alguns cuidados. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então o texto diz o seguinte, normalmente essa pessoa está fora do comando profético, estabelecido para todos. Ó, todos vamos sentar aqui, aí ele senta lá. Entende isso? Ó, todos vão fazer desse jeito, aí ele justifica fazer daquilo. É algo, é um DNA. Lembra da história do DNA? Isso aí já vem no sangue, e a gente tem que romper com essas ataduras. Glória a Deus, temos que romper, porque a atitude de isolamento é uma atitude que manifesta uma deslealdade, está querendo verdadeiramente tomar posse da vida de uma pessoa. Você identificou isso em você liga, repreende, age, luta ao contrário, porque aquilo está querendo manifestar em você, certo? Tem que lutar contra o mal. Amém? Viu isso na vida de um líder, de uma pessoa da igreja? Vai atrás, os líderes de ministério, vai atrás, discipula, ensina, glória a Deus, porque aquilo pode destruir a vida daquela pessoa. Glória a Deus. Líderes que não se adaptam à visão do ministério, não fazem nenhum esforço para que seus liderados entendam os comandos estabelecidos, promovem distanciamento dos discípulos do seu superior. Para mim crescer, eu preciso que pastor, um exemplo, pastor Ronaldo e pastor Tiana, para eles crescerem, eles não podem deixar os seus liderados, meus discípulos, se aproximarem da bispa. Aí a bispa, por sua vez, não deseja que seus liderados estejam comigo. E aí começa a criar uma cultura de deslealdade. Meu discípulo, só é meu discípulo. Mas você, como é que você conversou com o apóstolo sobre isso? Você é meu discípulo. É claro que a recomendação é conversar primeiro com você. Mas a ovelha, ela, às vezes tem dificuldade em relação a isso, ela está num momento frágil, aí fez, meu discípulo pulou. Calma, não é verdade? Isso é uma manifestação. Uma manifestação de deslealdade. Glória a Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque nesses momentos que você é confrontado nisso, você tem que entender, estou sendo atacado, está querendo se manifestar. Onde é o certo, onde é que eu tenho que discipular, onde é que não pode passar porque senão vai ter problema, mas aonde é que é uma vaidade minha? Até porque para Deus nós temos acesso direto, né? Dirá com o apóstolo, por exemplo. É a questão de organização. Uma organização básica, mas existe um acesso. De misericórdia, né? Para uma pessoa ficar com tudo morre, não é verdade? Isso não é saudável. Mas aconteceu um fato, pronto, estabeleceu uma guerra, eu vou trabalhar nesse sentido,
diminuir a figura de alguém mais ausente, porque quanto mais importância você tiver no reino, quanto mais atividade você tiver, menos presente você vai estar, porque você não é onisciente, onipresente. Então o líder que trabalha nesse contrapé seu, ele é um rebelde. O líder que não trabalha para poder fazer você presente sem você estar, ele é um rebelde. Está manifestando a rebeldia na vida dele. Ele tem que te fazer presente mesmo sem você estar. O líder de ministério faz uma reunião na igreja com seus liderados, o pastor da igreja está presente na reunião sem estar. Porque as recomendações são a do pastor, os lembretes das frases impactantes são a do pastor. Glória a Deus. Então essa pessoa é uma pessoa leal, uma pessoa que está debaixo de um manto de lealdade. Vai romper, vai crescer, vai prosperar e vai levar todo o grupo a crescer. Ao contrário do desleal. Deu para você entender? Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver na Bíblia algo que aconteceu sobre isso. 2 Samuel, capítulo 3. Como que isso é perigoso, isso é grave. 2 Samuel, capítulo 3. No Samuel capítulo 3, nós temos, não vou poder ler todo, mas você grava aí que você precisa ler esse capítulo. Aqui houve um problema com Joabe e Abner. Joabe era o general de Israel, o general de Davi. Né? Quem era Joabe? Era o general de Davi, um dos valentes de Davi. Quem era Abner? Era general de Israel, era general de Saul. Então Saul morreu e Abner colocou o filho Esbocete no lugar. Então o filho de Saul começou a reinar, mas o reinado estava com quem? Na verdade, por direito, Deus tinha dado a unção a Davi. E a manifestação dessa unção começou a acontecer. O povo começou a ser fiel a Davi, o povo começou a trabalhar com Davi, e Davi assumiu Hebron, e Hebron estava vencendo guerra, defendendo todo Israel, e Davi começou a consolidar. Por outro lado, o filho de Saul, e completamente desestruturado, enfraquecido, tanto que foi morto pelos seus próprios servos, dormindo na cama, sem nenhuma autoridade. E aí Abner, quando vê um sem autoridade, completamente destruído, e Davi crescendo, Abner inteligente, general de Israel, querendo o bem da nação e também o seu bem, ele vai a Davi e faz um acordo com Davi. O desejo de Abner era o quê? Fazer com que Israel pudesse estar todo unido, as 12 tribos unidas. Foi Davi que uniu as 12 tribos. E Abner foi ajudar Davi nisso. Abner tinha um grande prestígio. E esse prestígio de Abner confrontava contra quem? Contra Joabe. Porque Joabe havia uma guerrinha de vaidades. Aonde a guerra de vaidade é o quê? Deslealdade. Então começou aquela guerra de vaidades. Eu vou aparecer mais e etc. E aí teve um problema ainda, que o irmão de Joabe ficou atrás de Abner numa das batalhas, perseguindo Abner. Israel brigando contra Judá, e aí na guerra, naquele momento de conflito, o irmão do Joabe atrás do general Abner, querendo lutar com ele, todo mundo brigando, e ele queria brigar com Abner. E Abner falou: sai daqui porque você é irmão de Joabe. Então Abner tinha princípio, certo? Você é irmão de Joabe, vai brigar com o outro, né? Vai brigar com o outro, porque se eu mato você, o que vai acontecer? Eu vou ter problema com quem? Vou ter problema com o Joabe, eu respeito Joabe, ele é um general igual a mim. Então vai brigar com o outro, sai pra lá. Mas ele ficou atrás de Abner. E Abner falou: ó, se você me seguir mais uma vez, eu te mato. E ele seguiu, e Abner matou ele. Então Joabe, o que fez? Teve mais um motivo para ficar irado contra Abner. E aí Abner vem conversar com Davi, celebra a unidade de Israel. Vamos trabalhar agora por Israel. Quando Abner sai, Joabe chega. O que aconteceu aí? Davi fez isso, fez aliança com Abner. Ele fala assim: vai atrás de Abner, chama ele, fala que Davi está chamando ele de volta. Ó, primeiro, fala que Davi está chamando ele de volta. É a pessoa usar o nome indevidamente do outro. Não tem coragem para dizer, não é verdade?
olha, não pode agir dessa forma. Irmão Ilza, você não pode agir dessa forma. Aí não tem coragem para dizer isso. Olha, o apóstolo, ele diz que não pode agir dessa forma. Eu até penso um pouco o contrário, mas, por questão de obediência, então a senhora não pode fazer. Então ele usou o nome de Davi. Abner veio adiantando a história, e ele chamou Abner para conversar, abraçou Abner, e quando Abner não esperava, ele cravou a lança em Abner e matou Abner. Davi ficou muito triste. Se não fosse Joabe, Davi tinha mandado matar. Mas Davi respeitava muito Joabe e tinha aliança com Joabe, mas a relação de Joabe com Davi nunca foi boa. Joabe foi general de Davi a vida inteira. Davi começou o reinado e Joabe veio como um dos valentes. E Davi morreu e Joabe continuou vivo, servindo a Davi. Então Joabe serviu a Davi toda a vida, durante todo o governo, mas nunca foi fiel. Então tem muita gente que precisa sair da crise da deslealdade. Está junto, está firme, glória a Deus, aleluia, abraça, às vezes faz as coisas, algum direcionamento obedece, alguns posicionamentos obedecem, mas ele é mais ele. Então Joabe, sabe qual é o problema de Joabe? Joabe era mais ele, certo? Estava no reino, cantava a mesma música, tocava o mesmo instrumento, mas era mais ele. E por ser mais ele, teve muitos problemas, atrapalhou muito o governo de Davi, certo? Fala, irmão. Só para comentar, quando passou o reinado para Salomão, uma das primeiras coisas que ele disse para Salomão foi: ó, cuidado com Joabe. Davi abriu os olhos, não só mandou ter cuidado, Davi mandou matar. Falou: você mata Joabe, porque eu lidei com ele, eu consegui administrar. Ele foi muito útil. E tem gente que é só útil. Você sabe disso? Tem gente que é útil para entregar o dízimo na igreja. É útil quando não é agradável. É útil para fazer alguma coisa pela obra naquele momento. Mas ele não é. Ele não faz parte. Ele apenas é útil. Ele presta apenas um bom serviço, mas ele não faz parte. Ele não está de coração, ele está isolado. Ele é mais ele. Assim era Joabe. Tanto que Davi, quando viu a inexperiência de Salomão, Davi falou: ó, primeiro procedimento, mata Joabe. Ele vai te trazer problema. E Salomão pagou primeiro. Não matou. Salomão era manso, né? Diferente de Davi. Davi era um estrategista de guerra, uma águia. E Salomão era um menino dócil. Então Salomão pagou para ver. Quando abriu o olho, Joabe já tinha elegido outro rei no lugar dele. O Adonias já estava lá reinando. Então, aí Salomão mandou matar Joabe. E matou Joabe, morreu desonrado. Viveu a vida inteira, olha que coisa terrível. Dedicou a vida inteira ao ministério e morreu o quê? Desonrado. Isso é terrível, gente. Isso é terrível, a pessoa aplicar a vida toda a uma causa e depois morrer desonrado nessa causa. Isso é sinistro. É terrível. Falava a mesma língua muitas vezes, porque Israel, porque Deus está com Israel, Deus está com Davi, mas no fundo ele não era íntegro nesse sentido. Não era íntegro, ele era mais ele. O coração dele até um pedaço ali, mas ele não passava disso. E no final realmente foi perdição, né? Vai manifestar aquela lealdade, aquela deslealdade, vai prejudicar, vai fazer falta, vai manifestar. E manifestou. Ontem eu estava pregando na igreja da Assembleia de Deus, aí em Cachoeiro, um trabalho muito especial, muito amado, foi algo, né? O pastor Sebastião, presidente lá, um discípulo nosso, era diácono quando chegou, hoje é pastor presidente de uma igreja linda no campo, maravilhoso, muitas igrejas, um trabalho maravilhoso onde Deus nos deu a oportunidade de começar. E é impressionante como das lideranças que passou por ali, ela, depois de mim, ela teve um problema muito sério ali. E o nome não é citado, cita-se o antes, cita o depois, mas aquele nome não é citado. E é complicado, né? Ou senão, as pessoas ficam com cuidado de falar para
Porque se falar é só na desonra. E a pessoa já partiu para o pastor sentado lá, fazendo aniversário, que estava lá, né, Jaqueline já viu, muito bem recebido aí, fala do apóstolo, reconhece o meu ministério apostolado, e fala do pastor da igreja e fala do apóstolo, né? Glória, nosso pastor é igual ao apóstolo. Nosso pastor, quer dizer, aquela história toda marcada, fica marcada, mas aonde há uma desonra, fica marcada também. Então você não pode morrer marcado pela desonra. Glória a Deus, gente, abre o olho de vocês. Não pode ser marcado pela desonra. A desonra é uma marca e ela não sai mais, ela incrusta, ela não sai mais. Você pode corrigir, consertar, mas a marca fica. Jesus disse que o adultério, por exemplo, era um opróbrio que nunca se é perdoado e tudo mais. Então, a atitude de deslealdade, de desonra, fica marcada. Então você precisa, não pode ser um líder Joabe. Não pode ser um líder Joabe. Que vai viver a vida inteira debaixo de uma cobertura, debaixo de uma liderança e vai morrer desonrado. Porque não atendeu o comando completamente. Obedeceu parcialmente. Tem outro fato da vida de Joabe, está no capítulo 18. Estou dando o texto aí para vocês. É importante que vocês leiam, é importante que vocês meditem. Glória a Deus. Quem tiver com sono, pega ali uma aguinha, joga no rosto, não durma. Você precisa ouvir cada palavra dessa, cada palavra. Não durma, pega uma água, passa no rosto, fica atento, anota, escreve. Líder, nós vamos aprender daqui a pouco. Na próxima aula. Uma maneira de honrar quem está falando é escrever o que está sendo dito. Amém? Você não escreve, você está simplesmente desprezando, está sendo, considerando que o que está sendo dito não é suficientemente importante para você lembrar depois. Vamos passar sobre isso aí. Agora a Gipoca vai enviar aí alguns dias aí. A semana que vem, nós vamos entrar nessa questão. Quando você escreve, mesmo de uma pessoa que às vezes não tem tanta bagagem para te passar, quando você escreve, você está honrando. Estou numa palestra, num estudo bíblico, você não comparece num ensino, num seminário, um culto, nem tanto, mas em uma reunião de análise da palavra, você tem que escrever, você está honrando quem está falando. Glória a Deus. E você, a sua deslealdade vai ser desmascarada. Glória a Deus, desmascarada, para você romper, para você vencer, para você verdadeiramente ser um líder segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Segundo Samuel, aliás, não é 18, é 17, 5 e 6. 18 é um outro assunto aqui na postura. Segundo Samuel 17, verso 5. Todo mundo achou? Amém. E o rei deu ordem. Diga ordem. Então o rei, ele pede ou ele manda? Então quem tem autoridade não pede, dá uma ordem. Glória a Deus. E quem está debaixo de uma autoridade faz o quê? Não resiste à autoridade, ele obedece. Amém. Glória a Deus. Então foi dado o quê? Uma ordem a Joabe. A quem foi dada a ordem? Segundo Samuel 17. Mas eu leu 18. Ah, não, perdão, é 18 mesmo. 18, 5, 18, 5. Obrigado aí, 18, 5. Vamos lá, reconectando. É isso mesmo? Tá certo? Todo mundo achou aí? Vamos junto, vamos acompanhar. Vamos entrar nesse caminho aí, tá, irmão? Para a gente ver onde é que a gente vai chegar. Tá? 18, 5. E o rei deu ordem a Joabe, e a Abissai, e a Itai, que eram generais, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Olha o que está acontecendo. Qual era o contexto aqui? Absalão estava perseguindo Davi para matar.
Quem era Absalão? Filho de Davi, que se rebelou contra o pai. E agora o que Absalão fez nesse contexto? Ele preparou para invadir Jerusalém. Davi, para não criar problema na cidade, foge com seus aliados, com gente que era da sua confiança. E Davi vai embora. E aí quando Davi está numa situação difícil, no deserto, numa montanha, passando uma série de privações, de dificuldades, cansado, fora de casa, e o próprio filho com um exército tremendo, vindo para matar Davi, aí Davi dá uma ordem. Qual é a ordem? Vocês ganhem a guerra, mas não mate Absalão. Absalão é meu filho. E vocês não vão matar ele pelas atitudes dele, não. Vocês vão matar ele por amor de mim. Vocês não vão matar ele por causa de mim. O povo não entendeu aquilo. O inimigo do rei, o inimigo de Davi. E agora Davi diz: não mate meu filho, eu quero que vocês preservem meu filho. Mata todo mundo, meu filho não. E aí o que acontece? Saiu, pois, o povo ao campo. Você vê que todo o povo ouviu. Saiu, pois, o povo ao campo, a encontrar-se com Israel. Deu-se batalha no bosque de Efraim, e ali foi ferido o povo de Israel diante do servo de Davi. Naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000. Ou seja, os servos de Davi estavam cheios da autoridade do Espírito Santo, houve a intervenção de Deus, eles venceram a guerra, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que consumiu o bosque, o próprio bosque matou muitos de Israel, do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado no mulo, e entrando o mulo debaixo de uma espessura de ramo, de um grande carvalho, pegou-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo estava debaixo dele e passou adiante. O que aconteceu? Ele com cabelo grande, né? Tinha um cabelo comprido, Absalão, e ele cavalgando, o cabelo espalhado, passou debaixo, tudo coisa de Deus, né? Ele passou debaixo, aí a hora que ele passou, o cabelo entranhou. A hora que o cabelo entranhou, o mulo foi embora e ele ficou pendurado. Meu Deus. Fora do de leal, não acaba mal. Acaba mal. Não acaba bem. Acaba mal. Não adianta. Acaba mal. E ele ficou entre o céu e a terra. E agora o exército de Israel chega, né? E vamos lá o que acontece. O que vendo um homem o fez saber a Joabe e disse, verso 10: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então o que aconteceu? Um soldado de Judá, de Davi, ele vê o que aconteceu com Absalão. O que ele faz? Mata Absalão? Ele não era um general, ele era um soldado. Ele ouviu Davi dando ordem para os seus generais: não mate meu filho. Então ele não matou. Aquele soldado fez o quê? Vai a Joabe e diz: general Joabe, eu acabei de ver Absalão ali debaixo do carvalho, ele está pendurado lá entre o céu e a terra. Então disse Joabe. Joabe era quem? O general, grudado com Davi, estava junto, falava com Davi, falava pelo rei, juntinho com Davi, certo? Era aquele que quem olhar fala: esse é o cara, é o fiel, não é isso? Mas o que aconteceu? Disse Joabe ao homem que o fez saber, ao soldado: por que o viste e não o feriste logo ali em terra? Eu seria obrigado a lhe dar 10 moedas, 10 moedas de prata e um cinto por causa disso. Hã? Sem noção, Você entendeu? Por que você não matou logo? Se você mata, eu seria obrigado a te recompensar. Seria obrigado a te recompensar. Disse, porém, aquele homem a Joabe. Esse homem tinha o quê? Aliança com o rei. Glória a Deus. Ele estava debaixo do governo de Joabe, como general, mas ele sabia que Joabe só tinha legitimidade se estivesse debaixo do governo de Davi. Se Joabe desse determinações fora da autoridade superior, ele fica com a autoridade superior, igual a gente com Deus. Por exemplo, nosso líder começa a sair fora da palavra,
nossa referência no Senhor. Glória a Deus, no Senhor. O pastor lá da igreja começa a levar a igreja para outro canto, você tem apóstolo. O líder de ministério começa a levar, você tem pastor. O líder do núcleo, capitão de 10 começa a levar, você tem um capitão de 50. Você tem que usar a sua referência maior. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então aquele homem disse a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata. Joabe ia oferecer para ele quantas? 10. Ele falou: ainda que fossem 1000. Olha que coisa extraordinária. Não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei deu ordem a ti e a Abissai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar o jovem em Absalão. Olha que nível, olha que nível de honra, de aliança que tinha aquele soldado. E olha que nível de deslealdade tinha aquele líder. Olha só, olha que gravidade. Ainda que proferisse mentira com o risco da minha vida, ainda que eu tivesse que pagar com a minha vida, por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Ou seja, eu mato, depois em vez de 10 moedas, coisa nenhuma. Você me mata e diz para o rei, cumpre o seu propósito, porque o Deleal, ele tem um propósito. Ele usa as pessoas para atingir o seu propósito, depois ele pisa em cima delas e sai bom. Está vendo? É o povo que está dizendo: ó apóstolo, nós estamos querendo desligar o ministério porque o povo não está mais satisfeito. Entendeu? O pastor Nácio Oscar, eu infelizmente eu não vou poder. Irmão, você tem que ouvir essa palavra, não dorme não. Tá bom? A coisa é certa. Tá com sono, vem aqui para frente, bebe água, fica de pé, não dorme não. Precisa que você ouça aí, precisa que você ensine isso. Ô glória, amém? Se dormir, você não recebe. Precisa que você ensine isso. Acorda aí. Ô glória, dá uma cutucada aí, manda o irmão acordar. Eu preciso que ele ensine isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele dormir aí porque eu ensinar. É verdade? Precisa que ele ensine isso. Tem um povo te esperando para aprender. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não pode dormir. Aleluia. Vamos botar dinamite aí na sua mão, você segurar esse cara no chão, pode dar. Glória a Deus, pode beber uma água, tá bom, gente? Se quiser beber uma água, alguma coisa, e lavar o rosto, fica à vontade, mas não pode dormir. Ficar ligado, vai beber água ligado, vai no banheiro ligado. Glória a Deus, não pode perder uma palavra, tá certo? Então, que proferisse mentira com o risco da minha vida, nem por isso coisa alguma se esconderia do rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim com você, com essa conversa fiada. Ele tomou 3 dados e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 homens que levavam armas de Joabe, e feriram ali Absalão e o mataram. Então ali 2 desleais, um desleal pendurado, não é verdade? Pendurado, teve o fim que merece um desleal, infelizmente, e agora um outro desleal cumprindo o juízo, e um leal assistindo tudo, sem o mesmo poder, sem a mesma, não era um general, mas era leal. Glória a Deus. Aí o texto vai dizer que Joabe machucou o coração de Davi profundamente, e Davi continuou com Joabe. O que é interessante é que a deslealdade de Joabe era conhecida, porque o soldado falou: se Deus me livre, eu vou lá, mato ele, depois você ainda bota você me mata e cresce nas minhas costas. Cresce nas minhas costas. Entende? Quer dizer, eu mato, você diz que eu matei, me pune, e vai Davi cumprir seu propósito e dizer que eu te fiz, né? Então você está precisando colocar na sua, tem um nível de lealdade muito alto. Se é para morrer, olha só a cabeça daquele homem: você pode até me matar, se é para morrer, eu vou morrer o quê? Com honra. Olha só, eu vou morrer com lealdade. Vamos dizer que eu morri porque eu não quis ser inimigo do rei. É forte isso aqui, gente. Hã? Se eu vou morrer para ficar marcado na história como alguém que obedeceu o rei, e não morrer para ficar marcado como alguém que desobedeceu o rei. Olha só que nível. Que isso, esse soldado aqui
Ele é um soldado extraordinário. Davi venceu, porque embora tivesse um general como Joabe, tinha soldados, muitos. O exército de Davi era 1 milhão de soldados. Soldado desse nível aqui. Glória a Deus. Qual o nível da sua lealdade? Você tem que parar para pensar. Glória a Deus, um exército só vai vencer se tiver soldados como esse. Glória a Deus, nós temos que alcançar esse princípio. Em nome do Senhor Jesus. Fala, pastor. E é interessante, né? Você sempre tem um desleal para outro desleal, né? Exatamente. Então, assim, você é desleal e acha que você está numa boa, não, mas tem um desleal Sempre. e vai, né? Se foi o caso Sempre. dele, sempre tem um desleal para quem é desleal. Com certeza. Você percebe? Claro. Você percebe o quê? Você percebe que a atitude desleal, ela vai gerar deslealdade em você. Então, pessoa pratica uma deslealdade hoje, não conserta, ele vai, do lado dele vai ter um desleal que fazer a mesma coisa com ele. Vai transpassar ele da mesma forma. Porque isso não é algo comum, é algo espiritual. É uma ação espiritual. Tanto que ele quis dar uma ajudinha a Deus, né? E fazer logo serviço com Absalão, na verdade, né? E ele acabou da mesma forma. Acabou do Morto. Joabe acabou morto. Morto a mandado do rei, agarrado na ponta do altar. Ele foi correr para o altar. Ele não podia matar. Arrancaram ele, mataram ele de qualquer forma. Morreu desleal, de uma forma horrorosa. Absalão morreu de uma forma horrorosa. Eu contei para vocês que lá em Israel, até hoje, não é? O túmulo de Absalão é um dos maiores. Fica no Vale de Cedron. Lá, por exemplo, no Vale de Cedron, onde morreu Estevão. Não tem um túmulo de Estevão, não tem um local específico. Aqui é o lugar onde morreu Estevão. Não tem. Não tem. Só tem uma imagem boa de Estevão. Ah, Estevão morreu. Todo esse vale é de Estevão. Quem entra ali fala: ah, Deus, Estevão. Ah, que bênção. Alguém se jogaram pedra nos pastores ali, eles falam: oh, glória. Recebemos pedradas exatamente onde Estevão recebeu. Lugar marcado pela honra de Estevão ao Senhor. Mas Absalão tem um grande túmulo. Tudo foi. Quando eu vi aqui, eu falei: será que houve guerra aqui, deram tiro? Eu perguntei: por que está tudo furado? Aquela tem um monte de pedra, que é gigante, as 3 paredes dessas assim, e aí tudo furado. Parece que pegaram a metralhadora e furaram tudo aquilo ali. Mas por que tudo furado? Não, porque aqui diariamente as pessoas vêm aqui para jogar pedra num desleal, desonrado. Engraçado que os iguais se atraem, né? Geralmente os desleais procuram outros desleais. Os leais procuram os leais. Os grupos eles vão se formando mais ou menos assim. Os rebeldes geralmente andam junto com o rebelde, porque um dá força para o outro. Com certeza. Então é incrível. Fofoqueiro com fofoqueiro. Não sei por que todo mundo traz isso pra mim, gente. Eu não sei por que parece que eu tenho uma coisa. Tem mesmo. Tem mesmo, impressionante. Impressionante. O espírito da deslealdade é mais do que algo humano. A pessoa não entende. A pessoa acha que é uma coincidência. Não, é porque é espiritual. É como um imã no mundo espiritual. Fala, meu irmão. A ordem do líder, do pai, do rei, de privar a vida do filho. Assim, na visão de nós aqui como líderes, identificamos isso na igreja, né? E outro líder venha a matar. Você acha que o Davi, rei Davi, se o filho não tivesse sido morto, ele passaria por um julgamento? Davi era perito em errar em relação à família. Davi, ele era um bom juiz, era um bom julgador, era um bom servo de Deus, era segundo o coração de Deus. Mas todo homem tem defeito. E Davi tinha um problema sério em relação à família. Absalão não era Absalão. Absalão se tornou Absalão depois de algumas atitudes erradas do próprio pai, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Sim, mas aí, tipo assim, Davi deu a ordem de não matar. Seria para proteger? Ele tinha alguma coisa ou seria, em tipo assim, uma segunda chance, vou dar uma segunda chance para ele. Muito complicado. O rebelde com Absalão ali já estava no nível e a segunda não tinha mais uma segunda chance. O espírito de rebeldia tinha manifestado de uma forma. Joabe estava certo.
Então, para o desleal não tem segunda chance. Não tem, claro, arrependimento. O problema é que o nível de deslealdade, meu Deus, não deram chance pro rapaz, não, Deus deu todas. Mas chegou num nível que acabou. Deus sabe que a ira, Deus tem uma taça para cada pessoa, e a ira de Deus vai enchendo. Quando entorna, acabou. Acabou. A ajuda, acabou. Ao diabo, acabou. Ele queria matar Davi, não era? Absalão queria matar o próprio pai. Um nível de desonra. Ele tinha que morrer. Porque a Bíblia diz que quem honra o pai vive, quem não honra, morre. Não, mas aí está aí a questão seguinte, que o pai falou, não mate o filho. Mas o pai que falou era o rei. Olha só, olha a questão da autoridade aí. O pai que falou era um pai que tinha o quê? Autoridade sobre Joabe, era o rei. E ele tinha alguma coisa em mente. E Joabe tinha que esperar para ver, tinha que obedecer. E se Joabe quisesse confrontar Davi com aquela atitude, tinha que chamar o rei e confrontá-lo, como fez depois. É porque o erro do líder, do rei, de quem quer que seja, não justifica o erro do discípulo. Não. Joabe chamou depois o rei. Depois ele chamou o rei por quê? Porque quando o rei soube a morte do filho naquelas condições, o rei chorou. E o rei entrou em depressão. E aí o que aconteceu? Os soldados de Davi olharam que eles lutaram, eles se esforçaram, eles guerrearam, vários deles morreram. E Davi agora não estava chorando pelos que morreram para defender. Davi estava chorando pelo rebelde que morreu. Entendeu? Então o que fez Joabe? Foi até o rei secreto, disse: olha, rei, você precisa rever isso. Por quê? As mulheres e os filhos estão chorando pelos pais que morreram em sua defesa. E você está chorando pelo rebelde, pelo desleal do seu filho. Se você não muda isso, você levanta agora uma rebelião muito pior do que a de Absalão. Então aí ele foi o quê? Sensato. Ele chama o rei em particular. E o rei faz o quê? Atende. Então ele tinha que ter questionado Davi poupar a vida de Absalão em outro momento, em outro tempo, em outra situação. Não pegar um liderado e dizer: se você tivesse matado, você viu o que o rei falou, não importa, se você tivesse matado eu te dava 10 pratos. Um erro não justifica o outro, porque é um desleal, é a manifestação. O problema não é o que aconteceu, o problema é que dentro do coração de Joabe tinha uma deslealdade. Então tem que arrancar do coração qualquer nível de deslealdade. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Joabe estaria mais certo que Davi. Joabe verdadeiramente fez o que tinha que ser feito, mas contra a ordem de uma autoridade. E Deus fez o que? Não foi favorável a Joabe. Quem morreu honrado foi Davi. Joabe morreu desonrado. Mas, poxa, Joabe teve atitudes mais certas que Davi, mas era desleal. E Davi teve atitudes mais erradas que Joabe, mas era leal. Então, o que vale não é a atitude em si. O que vale é o nível de lealdade ou deslealdade que está no seu coração. Você vê que Davi matou um homem, o marido de Betseba, gerou filho em Betseba, viveu com Betseba, aprontou, pintou a sapigueira, mas tinha um coração quebrantado. Glória a Deus. E Deus chamou Davi segundo o coração dele. Então era um nível de lealdade que Davi tinha. Quando ele estava com a lança, Saul quer me matar, eu sou ungido do Senhor. O Espírito do Senhor se afastou de Davi, de Saul. Quantos de nós não teríamos matado nessa hora? E agora tem demônio na vida dele, está atrás de mim, porque tem demônio na vida dele. Deus me deu ele, bem na caverna. Saul, deitado, dormindo, foi um sono que Deus deu sobre o exército de Saul. Abner estava lá. Abner estava lá tentando matar Davi também. E aí Davi, agora com a lança na mão, um soldado Davi fala assim: ó, se você não quiser fazer, deixa que eu faço.
Porque foi o Senhor que te deu. Tá todo mundo dormindo, você vê? Ninguém acorda. A gente está aqui nessa caverna, ninguém acorda. Isso é Deus. A lealdade de Davi ali o tempo todo. O Senhor estava testando da lealdade de Davi. Lealdade de Davi. Isso aqui é Deus que te deu, Davi. Você está na cara, ninguém acorda. A lança na sua mão. Faz o seguinte, suja a mão, Deus que eu mato. Davi falou, não, isso é um ungido do Senhor. É Deus que resolve o caso dele. Isso aí é Deus que vai resolver. Eu tenho só que esperar, eu não posso não. Então esse nível de lealdade é maior do que o adultério de Davi. Isso aí. Então por isso Deus disse, esse homem é segundo o meu coração. Gente, a lealdade é mais importante que a sua capacidade de saber pregar. Glória a Deus. A sua lealdade é mais forte do que a capacidade de saber dirigir alguma coisa. Amém. Deus está muito mais interessado na nossa lealdade do que nas nossas habilidades. Sem esse nível de lealdade, nós não vamos a lugar algum. Glória a Deus. Lealdade e fidelidade. Fiel e leal. Qual que é mais importante? São palavras, não digo sinônimas, literal, mas que tem a mesma... a lealdade, fidelidade, Deus, por exemplo, é fiel, diz a Bíblia. Fiel é a pessoa que ele não, por exemplo, uma régua, ela dá um risco, fiel, né? É integral. A fidelidade está ligada ao caráter. E qual é a atitude do fiel? Quem é fiel pratica o quê? A lealdade. A lealdade é a manifestação da fidelidade. Eu sou fiel à minha esposa e não é leal. Fidelidade está dentro de lealdade. Lealdade é você ser fiel, você ser cúmplice, você estar junto, né? Colocar a vida junto. Eu penso diferente, porque Deus é fiel. E a manifestação dessa fidelidade é a lealdade ao cumprimento das suas promessas. Né? Mas a questão que você abordou foi exatamente o quê? Vamos a essa determinação. Elas são palavras muito parecidas, elas se confundem, igual bondade e benignidade. Né? O bom é uma pessoa boa. E a benignidade é quando ele, além da bondade, ele manifesta com atitude essa bondade. Então, fiel, a Bíblia diz que Deus é fiel. Qualquer um pode dizer que é fiel, porque de fato a fidelidade, não, eu sou fiel, eu sou alguém que sou íntegro no que faço. Prove. Fiel cumpre. Cumpre. Leal é a realização. A lealdade, eu sou fiel a você, então eu sou leal. Minhas atitudes são leais. Por isso existem alguns padrões para que essa manifestação venha, né? Como o Senhor coloca, uma coisa básica, como a gente fala sobre os dízimos, né? Não tem como dizer que sou fiel ao Senhor se eu não sou dizimista. Não tem como dizer que eu sou fiel à minha liderança, eu sou leal à minha liderança, se não existe a questão da primícia. Então, pode ser que, como o senhor já falou, a questão de entendimento, a pessoa seja realmente leal e ainda não entendeu e por aquilo não realiza. Mas, normalmente, né, eu ouvi nesse jogo agora que a gente fez de Daniel, teve uma pessoa que não entrou no jejum. Por que você não entrou? Os argumentos, porque é difícil, que eu não consigo e tal. Aí eu falei assim, mas você precisa fazer. Não, mas eu penso que assim, se a gente tem intimidade com Deus, né, é uma coisa pessoal. Eu falei, não, intimidade com Deus você vai ter com Deus um dia um jejum, né, que você tem seu íntimo com o Senhor. Agora, quando existe um comando, aí você não tem mais a opção. No sentido, não, eu não vou fazer. Se você quer ser realmente alguém que vai estar junto naquilo, né? Sempre nós temos opção. Agora, se eu quero obedecer, então se existe um comando sobre um jejum, eu não posso fazer aquilo que porque eu tenho intimidade com Deus. Né? Eu falei assim, então isso é muito perigoso. Quando eu falo que tenho intimidade com Deus, então eu faço ou não. Né? Então, se eu tenho tanta intimidade com Deus assim, então eu vou obedecer o comando, porque a minha intimidade com Deus vai me fazer ser obediente, não o contrário. Né? Então, são essas coisas pequenas que a gente vê manifestar, ainda mais quando a gente já errou nisso, você consegue identificar de uma forma melhor, né? Claro. Como é o meu caso. Não entra certo e errado. A gente muitas vezes fala as coisas pelos que é certo ou errado. Seria certo Joabe matar ele? Se dentro do princípio, de uma autoridade que Davi for para não matar, ele não poderia nem tocar. Mas era para morrer, era por causa da maldição que já estava sobre ele naturalmente. Mas se baseado no que é certo ou errado,
a gente se perde, tem que ver o que é o princípio da obediência, da fidelidade a quem deu o comando, igual a questão do jejum, né? Senão há sempre uma justificativa que você vai fazer. Aí lá na frente, quando você vai ver, você errou, pecou realmente e se justificou em cima até do erro de alguém, né? Davi errou e Joabe ficou sempre se lamentando em cima do erro dele, de não querer ser fiel até o final, de querer pensar alguma coisa sobre Davi, né? Então você vê que o erro do líder, ele manifesta o coração e você vê se você é leal ou não. Né? Esse certo e errado, e se eu fosse basear certo e errado, ele se perde muitas vezes. Tem que ver qual o princípio que está. E o desleal, ele vê Deus onde Deus não está. Como foi o caso aqui que o soldado falou assim, não, foi Deus que fez isso aqui, te proporcionou esse momento. Né? Então o desleal, ele vê a manifestação de Deus onde não existe. Mas o leal, ele vê... Exatamente, o princípio. Ele vai para uma revelação, para uma profecia, não, ele vai para uma profecia. Né? Mas alguém queria... A situação de Joabe aí, eles estavam dentro de uma guerra. E no princípio da guerra, Joabe, como general, ele estava com a visão até correta. Porque dentro de uma guerra a intenção é aniquilar o inimigo, principalmente um inimigo que se levantou dentro de uma situação como essa de rebeldia. E dentro desse princípio de rebeldia dentro de um exército, quando você elimina o líder, você automaticamente cessa a rebelião. Então a visão de Joabe é assim, vamos matar logo Absalão, que aí cessa toda a rebelião contra nós. Resolveu o problema. Só que era perfeito, isso daí era a visão de um general. Então trazendo isso para um contexto da igreja, a visão, Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, justamente porque ele tinha capacidade, mesmo com tudo que Absalão tinha feito, ele era um homem de guerra, de tudo, mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus, porque ele tinha capacidade de perdoar Absalão. Aí o Joabe, conhecendo também o líder, ele foi contra o princípio, porque na cabeça dele ele estava, de certa forma, ajudando a Davi a governar, né? Porque ele sabia que Davi ia perdoar Absalão. Por isso que ele levantou contra. Porém, aí a pergunta a respeito dele, o que Davi poderia fazer com Absalão? Ele poderia realmente errar novamente, passando a mão na cabeça de Absalão, como ele já tinha feito quando ele negligenciou que Absalão tinha matado o próprio irmão e não puniu Absalão. Então ele tinha alguns problemas aí. Com certeza. Mas uma coisa interessante, apóstolo, da fidelidade e da honra de Davi, é que Davi ele foi ungido rei por Samuel, mas eu entendo que ele tomou posse do reinado justamente nessa atitude de quando Saul estava nas suas mãos, ele não matou. Eu creio que ali foi o último teste de Davi para tomar posse. Ali ele tomou posse do reinado. Deus deu para ele justamente por causa desse nível de honra que ele teve em relação a Saul. O tratamento de Davi estava sendo feito. O último grau. Estava sendo realizado. Davi, na verdade, ele tinha, todos nós temos níveis de tratamento para passar, e Davi não estava à toa não. Deus não botou sono em todo mundo para deixar a lança na mão dele e Saul dormindo à toa não. Aquilo ali foi tratamento para curas, né? Para curas. E Davi foi curado. Glória a Deus. Mas você acha então que é de Deus? Tem situações, né? Que você tá... Com certeza. Deus é dos princípios, né? Com certeza. E eu penso também, apóstolo, que Davi, ele era pai. Então, se ele desse uma ordem para matar o filho, seria um pecado. Porque hoje não existe pai contra filho, filho contra pai. Porque tem que ter ali Eu penso assim, que Davi, como ele poupou muitas vezes a vida de Saul, que Davi é um homem amoroso. Ele tinha um amor no coração dele. Mesmo sendo rei, tendo as autoridades, e ali também ele era pai. Eu penso assim também. Pessoal, vem para o serviço. Eu penso também. O que acontece com isso? Davi, ele era um homem sensível.
E ele tinha muita facilidade em perdoar. Isso era uma bênção. Mas ele tinha problema em relação à família. Qual era o problema de Davi? Ele usava a emoção para dirigir determinadas coisas. Então a atitude de Aminon, que foi o irmão de Absalão, gerou o Absalão, ele não é, eu vou falar mais na frente, mas tudo bem adiantar e depois na frente a gente já poupa o assunto. Absalão, ele foi criado por quem? Ele foi criado por Davi. O rebelde, Absalão, foi Davi que fez. Já existia o DNA, mas Davi colaborou. Como? Aminon, meio-irmão de Absalão, e Tamar. Absalão tinha uma irmã, chamada Tamar. E o Aminon era o outro irmão, filho de Davi, com a outra mulher. Então não era irmão total, era irmão parcial, só pai de pai. E o que o Aminon faz? Se apaixona por Tamar. Paixão é diferente de amor. Amor é uma decisão. Paixão é um sentimento avassalador que vem e que passa. Por isso a gente tem que ter cuidado de dizer, estou apaixonado por Cristo. Eu sou, dá um sentido melhor. Mas o que a gente precisa mesmo é amor. Agora, podemos ter paixão, porque a paixão demonstra que o sentimento está no nível, nível intenso de relacionamento. Mas o que sustenta não é a paixão, o que sustenta é o amor. Então ele se apaixonou pela própria irmã. E ele perseguiu até conseguir ter relação com ela. Como que ele fez para isso? Ele fingiu de doente, pediu ao rei que ela fosse fazer comida para ele. Ela foi fazer a comida, ele trancou ela dentro de casa e estuprou a própria irmã. Quando ele acabou de estuprar, acabou o sentimento de paixão. Ele botou ela para fora como se fosse uma vadia e rasgou as roupas dela e Absalão recebe a irmã. Legítimo. Passou por isso. Leva o caso para o pai. O pai fica muito chateado, mas não toma atitude. Aminon tinha que morrer. E quem procedia daquela forma era condenado à morte. Davi, por causa do seu pecado passado, Davi fez um pecado terrível. Davi adulterou com uma mulher e matou o marido dela, que era fiel a ele. Então ele começou a abrir algumas concessões porque ele tinha errado, só que Deus já tinha perdoado ele. E agora ele tinha que agir corretamente e não ficar preso ao seu pecado. A questão da culpa, né? A culpa. E não agir como pai, mas como rei, né? Como rei, a atitude dele para preservar o filho é agir como rei, porque Aminon seria extirpado de Israel para sempre, ou morto, mas o reino estava o quê? Preservado, os outros filhos preservados. E ele passou a mão em Aminon. Deu uma puniçãozinha lá, o cara era debochado, continuou perturbando a irmã, perturbando Absalão, e Absalão ficou decepcionado com o pai. A deslealdade começa na decepção. Deslealdade começa na decepção. Me decepcionei com essa atitude do meu líder. Começou a deslealdade em seu coração. Por isso, líderes, futuros líderes, não permaneçam com pessoas infelizes ao seu ministério. Agora eu entendi então a pergunta que eu te fiz. Amém? Então, Davi, pensando que cometeu tantas atrocidades, então ele de fronte a fronte com o filho, ele poderia explicar para o filho que ele desonrou, ele fez, como se fosse um diálogo com o filho, porque você acabou de dizer, a deslealdade começa na decepção. Então o filho teve uma decepção muito forte. Tem que conversar. Se você fica aborrecido com algo, o seu líder tem que conversar. Esse respeito que eu não posso falar com o meu líder é a deslealdade, é soberba. Porque se tivesse respeito mesmo, abordava o assunto. Mesmo que eu vou levar uma pancada, mas eu vou falar. Vou conversar com ele sobre isso. Eu tenho que conversar. Como é que eu posso ficar assim? Eu amo. Certo? Aí não vou falar, porque isso vai trazer aborrecimento. Eu vou magoar, ou eu vou ser magoado. Mas já está magoado, já está infeliz. Amém? Já está infeliz. Isso, não ande com pessoas infelizes.
ao seu ministério. Ela, não, estou infeliz, eu tive um problema na vida, isso é outra história. Não pode pegar a minha palavra para dizer que os infelizes não podem estar na casa. Não, você vai lidar com infelizes. As pessoas infelizes ao seu ministério, infelizes a estar na igreja. Olha, eu queria pedir o evangelista Zé, feliz aqui na igreja, já chegou já cheguei à decisão que me aconteceram umas coisas aqui, eu estou muito magoado e eu estou infeliz demais aqui, eu quero ir embora. Ô meu irmão, cuidado, você tem que pensar, olha essa atitude que você está tomando, sabe possível com quem, tem que consertar, orienta direitinho. Não tem nada contra ninguém. Tem nada contra ninguém, eu estou infeliz, não tem nada. Olha, eu tenho uma facilidade de perdoar. Se livra. Pessoas infelizes ao seu lado são pessoas que vão lhe trair, que vão desenvolver a deslealdade. Amém? Isso é muito verdade, pastor. Inclusive isso se repete também dentro de liderança, assim, empresa e tal. Você identifica uma pessoa que não está muito satisfeita, seja por qual motivo for, a gente percebe isso. Quando tem alguém, tem alguma coisa que não está lisa, tem alguma coisa que tem que isolar essa pessoa, chegar para ela e falar, tá tudo bem? Mas que ela não vai falar, conversar, destrinchar, que se não conseguir resolver, tem que substituir, porque a gente já teve experiência tem que de mandar embora. Não vai melhorar, estragou toda a equipe, a gente teve que mandar todo mundo embora, a gente levou um tempo, tá levando aí para poder reconstruir. Então é muito sério, porque a pessoa ela faz um tipo na frente e por trás ela está contaminando todo mundo. Desleal, isso é muito perigoso. Ele não agrega, ele tem dificuldade de agregar. Quando uma empresa, por exemplo, ele tem dificuldade de fazer os negócios realmente gerarem. Na igreja, ele tem dificuldade realmente de fazer o núcleo, de fazer escola de profetas. Mas o dia que ele sai, ele consegue carregar a quantidade de pessoas que ele não conseguiu trazer. É impressionante. A capacidade dele desagregar é grande, mas a capacidade dele agregar é pequena. Então o desleal, ele é um perigo. E você tem que descobrir as atitudes desleais através de pequenos atos. É muito sério isso. Muito sério. Então pessoas infelizes ao seu lado, não é infeliz porque está sofrendo na vida, passou por uma situação, não, infeliz com você, feliz com o trabalho, feliz com a igreja, não concorda com nada. E se a gente for olhar defeito na igreja, meu Deus do céu, é muita raça de defeito. Vai achar defeito no nosso líder? Meu Deus do céu, você pode escolher. Agora o desleal, ele fica infeliz. Ele quer sair e você fica segurando ele. Não, vou te dar, não sai não, meu irmão, me ajuda por um tempo. Me ajuda por um tempo, fica comigo mais 90 dias, fica comigo mais 6 meses. Não pode fazer isso. Fica comigo até a festa. Fica comigo até não sei o quê. Esse dia veio um desleal aqui, um casal de desleal aqui, falar de um dirigente da nossa igreja, dizer, olha, está acontecendo isso, o que o senhor acha? Olha, ele é leal, você eu não sei. Não, que eu já falei que eu vou ficar até tal data. Eu falei, não, eu prefiro que você saia agora. Você vai lá, procura ele e fala que você já está saindo. Deus é tremendo, aleluia. Isso é muito sério. Jesus, aleluia. Isso é muito sério. Aí o dirigente depois veio me falar, olha, pô, visitando todo mundo, casa em casa, presentinho, churrasquinho em casa, chamando a igreja toda. Meu Deus. Aí veio aqui, que o dirigente cortou, falou, não, irmão, você tem compromisso com a igreja, você tem como ficar churrasco na casa de quem não tem relacionamento com a igreja. Você como pessoa pode ir, isso é problema seu, você relaciona com quem você quiser, é verdade ou não é? Agora a igreja, não, a igreja vai do meu comando, a igreja não vai ir para evento nenhum, em casa isolado de quem acabou de sair daqui, cheio de situação. Ele veio aqui, falava com o dirigente, proibiu os irmãos de ir lá, foi claro, o dirigente está preservando os irmãos lá, porque a sua atitude é questionável.
Ué, mas e a união do reino de Deus? A igreja é uma só. A igreja é uma só, mas denominações são várias. E nós temos compromisso com a nossa denominação. Podemos deixar os irmãos descabeçados aí não. O dirigente está cuidando das ovelhas dele, com o aprisco dele, com o grupo que Deus deu a ele para cuidar. Meu irmão, segue sua vida. Vai em paz. Amém? Você está em qual igreja? Na igreja. Segue sua vida. Une os irmãos que estão lá. Vai em frente. Larga os irmãos em tal lugar. Chamei a atenção dele aqui. O camarada 2 vezes saiu, veio e voltou perturbando. O negócio é perturbar. Imagina uma pessoa dessa. Agora, já que o senhor falou isso, apóstolo, então eu vou dizer agora. Sabe por que eu estou saindo? O senhor não me deu a oportunidade para ser dirigente lá. Eu falei, agora, irmão, você provou que você não podia ser dirigente. Você provou. Você provou que você não podia ser dirigente. Então olha só, como você descobre um desleal sem precisar entrar na casa dele, conhecer a vida dele, nada disso. São as atitudes dele. Glória a Deus. Então nós temos que analisar isso na vida das pessoas que estão debaixo do nosso comando e na nossa vida. E não é só o outro não, é nós também. É a maneira com que nós nos comportamos diante da situação. Amanhã o Eduardo e o Sueli vão para a Europa. Pastor Ronaldo e Tiana para a África. Zé Carlos e Ana Paula para a Bahia. Você e sua esposa para o Rio Grande do Sul. Como é que nós vamos dirigir a visão do projeto Semente do Rema com cada estado um desleal? Cada continente um desleal. Você pensa, gente, como é que isso é possível? Ligados apenas por laços de interesse. Enquanto o salário está sendo depositado, enquanto o salário está sendo depositado. Qualquer crise, acabou tudo. Isso não existe, gente. Isso não existe. A lealdade deve estar assim. Só sustém se tiver lealdade. Glória a Deus. Então, Eduardo e Sueli tem que ouvir essa palavra, ser perito para pregar ela. Porque os problemas que acontecem aqui são os mesmos que vão acontecer lá. É a mesma coisa. Hoje você está me ouvindo falar e às vezes desce quadrado. Mas daqui a um dia você que está aqui dando a escola de profeta, ensinando a mesma coisa. Porque é um princípio. Não é questão de gostar, de não gostar, de ser esse ou ser aquele. É um princípio. Glória a Deus. Glória a Deus. E aluno da escola, a igreja aqui, por exemplo, e eu acredito que as nossas igrejas já começaram, os pastores a ministrar isso lá para o povo, estão ouvindo isso. Mas você não é aquele que vai ouvir isso só para cumprir, você vai legislar sobre isso, você vai ensinar isso. Então você tem que estar aprendendo de forma diferenciada. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Fala, Léo. Eu tive um exemplo disso ontem. Antes de eu ir trabalhar no meu segundo trabalho, uma irmã me ligou, ficou meia hora no telefone falando que Deus tinha revelado para ela que tinha uma pessoa que andava lado a lado comigo nesse trabalho que era desleal. Ela estava junto comigo, mas para tomar o meu lugar, porque ela não aceitava o meu comando. Eu nem sabia que hoje eu ia ouvir isso aqui, nem na cochila tinha teve. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu não vou conversar com ninguém, eu vou entrar nesse trabalho e eu quero que Deus me mostre quem é a pessoa. Quando eu entrei, eu bati de frente com quem eu mais gostava de trabalhar, com quem mais eu ligava para pedir para adiantar o meu trabalho enquanto eu chegava. E quando eu olhei para ele, Deus me mostrou no olho dele a deslealdade dele, a falsidade dele. Quando ele olhou para mim no meu olho, eu vi. Ele olhou para mim se torcendo os olhos assim, eu falei, ele está cheio de demônio. E durante a semana todinha ele me manda mensagem e fala que é crente, mas o comportamento dele lá com a gente, perante as meninas que trabalham lá, não é. É o fruto, tem que analisar o fruto. Aí eu comecei a analisar ele a noite inteira. Toda a ordem de comando que eu passava para ele executava de forma errada, ele executava parcial, de acordo com o que eu tinha falado com ele, enquanto estava na minha visão. Quando ele saía da minha visão e se infiltrava no meio dos convidados, ele fazia distorcido. Ele ia até a propriedade do estabelecimento, eu acho que isso não está de acordo assim. Aí eu fiquei olhando para ele, eu dei um tapinha nas costas dele e falei, meu amigo, o que eu passar para você, você faz. Eu estou aqui para resolver os problemas da proprietária. Ela não quer que você vá aborrecer ela, você tem que aborrecer ela não. O que tiver errado eu vou consertar. O que tiver na sua altura de resolver, você resolve. Ele nem sabe, mas já foi dispensado, essa durante a semana. Desleal, ele precisa ser dispensado para ele chocar e ele ter a oportunidade de se arrepender. E se ele não se arrepender, então ele tem que morrer. E a morte dele é terrível. Né? Isso é verdade. Quando nós tocávamos um assunto aí sobre a paixão e o amor,
E eu tive essa experiência, o pastor conhece, o apóstolo conhece a minha caminhada, a minha jornada, e quando a minha netinha era bem novinha, e eles me tiraram. De vez em quando fazem isso, né? Hoje também não tenho ela mais no meu lar. Mas aí nessa primeira vez, eu tinha uma paixão pela minha neta, uma paixão. E quando eu percebi que me tiraram ela, fiquei mais de mês sem vê-la, eu emagreci demais, demais, eu me adoeci. Porque nessa época eu ainda não conhecia o Senhor. E eu falei para o Senhor, tira de mim essa paixão. E o Senhor, eu falei, Senhor, deixa só o amor. Eu não quero paixão para mim. E o Senhor me tratou nessa área, me tirou a paixão. E um dia eu comentando com a família dela, a Simone ainda falou assim, nossa, dona Ilza, isso não se faz. Eu falei, faz. Porque eu não quero viver de paixão, eu quero viver de amor, porque o amor é verdadeiro. Sei, o amor é sacrificial. E hoje eu tenho isso, apóstolo. Se eu tivesse continuado com a paixão, de repente eu teria até morrido, porque eu me adoeci. Pastor E hoje não. Pastor Egoísta, isso aqui é o melhor para si, e não o melhor para o outro. E às vezes o melhor para o outro está longe de nós. Então há uma diferença sim muito grande Muito da grande. paixão pelo amor. Muito grande, Né? isso mesmo. Acho que foi o Gilmar que teve a participação. Amém? Vamos tocar? Página 9. Atitude de covardia. O desleal, ele é covarde. Certo? Davi pecara, mas estava arrependido, embora tivesse enfraquecido por essa situação. Nesse meio tempo, a guerra pela tomada de Rabá, mesmo Joabe chama Davi para vir concluir a conquista do território, dizendo, ajunta, pois, agora o resto do povo, cerca a cidade, toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Essencialmente, Joabe usou o momento de fragilidade do rei para dizer que era mais forte que ele e que estava em vantagem em relação ao seu líder. Absalão, outro rebelde, ficava na porta de Jerusalém, dizendo ao povo que o rei não tinha mais tempo para ele. Se ele fosse rei, faria justiça. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. O fim de Absalão foi trágico. Até hoje, o seu túmulo é apedrejado em Israel. Então, o que o Joabe fez? Davi estava enfraquecido, pecou, adulterou, matou, e todo o povo ficou sabendo disso. Davi era para morrer, mas Deus teve misericórdia de Davi. Então Davi permaneceu no trono, e Joabe veio para lembrar Davi. Joabe estava vencendo uma guerra, durou muito tempo, perdeu muita gente, inclusive o próprio Urias morreu nessa guerra. Davi mandou colocar ele na frente para morrer. Davi foi desleal com Urias. Davi foi desleal com Urias, houve deslealdade. Isso gerou um decreto com Deus. Terrível, a espada não sairia da casa dele. Mas Davi teve a capacidade de se arrepender de todo o seu coração. Então a questão não é se você é bom ou é ruim. A questão é a sua capacidade de se arrepender, porque todos nós temos sangue. Mesmo arrependendo, a espada não sai da casa dele. Consequência? Que o profeta disse que ia acontecer, que Deus E aconteceu. não voltou atrás. Exatamente. Deixa acontecer no futuro da vida dele, briga entre irmãos, Irmão com irmão. morte irmãos, espada, Deus cumpriu. Com certeza. O arrependimento da deslealdade, ele te protege, ele te livra, ele te muda. Glória a Deus. Mas as consequências, elas perduram. Certo? É terrível. Deus vai quebrar legados espirituais, uma série de questões, mas sempre vai haver um opróbrio. Pecado, o problema do pecado não é pecadinho, pecadão. Há consequências pequenas e grandes, rápidas e eternas. Glória a Deus. Então, nós devemos ter muito cuidado para não errar por causa disso. Então, Davi comete esse terrível erro e fica o quê? Enfraquecido. O grande problema do desleal é o seu momento de enfraquecimento. Quando você está forte, Davi no reino, Joabe se aproveitando e recebendo salário de general ao lado de Davi. Mas quando Davi enfraquece, ele chega e fala, Davi, ganhei a guerra, vamos tomar a cidade agora. Se você não for lá, ser humilhado, né, porque você não fez nada, e agora vai chegar lá do cavalo para entrar na cidade, e todo mundo vai saber que você não fez nada, mas pelo menos você vai conquistar a cidade. Agora, se você não for lá, o pessoal vai começar a me chamar de rei. Então essa não foi uma atitude leal. Essa foi uma atitude para mostrar a fragilidade do rei.
Você está frágil, seu tempo está acabando. Então o desleal ele faz isso, as pessoas estão dizendo isso. O desleal ele é amigo dos seus inimigos. Recadinho. Por exemplo, uma pessoa que não gosta de você, é oposição, seu ministério é amigo dele. Comem junto, anda junto, joga bola junto, pesca junto, vive junto e tal. Então você tem que ter cuidado, tem que analisar. Peraí. O que está acontecendo aí? O que está vendo? Analisa. Porque veja bem, se uma pessoa vai falar mal de vocês, qualquer um de vocês, certo? Aí tem alguém aí na rua falar mal de vocês comigo. Ó, Ana Paula, ela vou te falar a verdade, hein? Que crentinha, hein? Não, irmão, essa informação, ela não confere com a realidade. Eu conheço um outro tipo de Ana Paula. Eu conheço uma pessoa honesta, de aliança, trabalhadeira, esposa fiel. Pronto, chocou. Porque alguém quer falar mal dela e eu vou ter que dar uma outra informação. Então, eu e essa pessoa, nossa amizade está estremecida, sim ou não? Está estremecida, porque nós estamos falando de coisa diferente. Mas eu sou amiguíssimo de alguém que expõe a Ana Paula de uma forma terrível, mentirosa, caluniosa. E eu sou amiguíssimo dessa pessoa. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso não existe. Não é que você tem que ser inimigo de ninguém, nada. Mas a conversa não vai bater. Não vai bater. Ah, o seu pastor é um ladrão. O pastor fulano é um ladrão, me roubou. Meu irmão, né? Não. Olha, eu convivo, você conviveu um ano. Mas eu convivo já há tanto tempo, olha, eu não vejo, não existe isso. Não. Você... Conta essa história direito para mim. Ah, aconteceu isso? Não, irmão, não foi isso não. Isso é assim, 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 assim. Mas ele não entende. Não, para mim ele é ladrão sim. Estremeceu o relacionamento. Que negócio é esse? Então você começa a perceber atitudes covardes em relação a algumas pessoas sobre você. Não, eu não defendi o pastor, porque iria dar problema, não sei o que, ia. Se eu sou seu amigo, eu te defendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes a pessoa está errada e o outro veio falar, você falou, realmente, ele tem esse problema, eu sei disso, mas quem é você para julgar? Você também não tem outro problema? Mesmo a pessoa errada, você tem que se posicionar. Imagina se a pessoa é inocente e o sujeito está falando mal dessa pessoa é o seu líder de ministério, seu pastor, e você está. Tem que ouvir isso. Mas acabou? Agora vamos se divertir. Não, como é que pode? Como é que pode? Não, meu irmão, só desse jeito eu não vou continuar andando com você, não. Você para de falar do meu líder, desse jeito eu não vou continuar andando com você, não. Não é assim, não. Isso não é verdade, não. Você está errado, hein? Você já conversou com ele sobre isso? Então essa pessoa começa a ficar o quê? Ela tem que consertar. Ela tem que consertar. Ou tem que rachar fora. Agora, amigo de gente que quer ver o seu mal e você consegue ser amigo dele, é o seu liderado é unha e carne, é complicado, muito complicado. Amém? Então você tem que estar atento a isso, muito atento. Atitude de oposição são críticas feitas ao líder com desculpa. Irmãos, vamos orar pelo nosso líder, irmão. Coitado. Desculpa, vai dizer que o líder está errado. Certo? Atitude de peninha, isso não existe não. Se o líder está com algum problema, vai a ele. Amém? Vai a ele com respeito, com amor e confronta, conversa. Glória a Deus, abre o coração e pronto. Glória a Deus. Acabou. E tira para fora. E ele é líder, não é à toa não. Ele é líder à toa não. Ele vai te abraçar, ele vai te...
Glória a Deus, e vai resolver, vai te chamar a atenção, vai reconhecer. Se não reconhecer na hora, reconhece depois. Ele não é líder à toa, não. Deus chamou ele à toa, não. Agora você não pode ficar com esse sentimento no coração. Amém? Decepção derruba líder. E Deus vai nos deixar decepcionar com Deus. Oposição. Joabe discordou a vida toda de Davi, no final das contas levantou o rei Adonias para substituir Salomão. Manifestou, Davi tolerou ele e manifestou. Mas Davi disse para Salomão o matar. Se não houver mudança, convide a pessoa para ir embora o quanto antes. Miriam, o último texto. Uma exemplar profetisa, serva de Deus. Quem era Miriam, gente? Irmã de Moisés. Miriam viveu no Egito a vida dela toda. Saiu do Egito já velha. Debaixo de uma esperança. Qual a esperança? Que o povo de Israel seria liberto. Miriam cantava, Miriam era algo extraordinário. Era uma profeta de Deus. Uma irmã de Moisés, estava ao lado do líder. Arão e Miriam eram braços direitos de Moisés. Mulher de Deus. Ela cantou depois que o mar vermelho se abriu. Se observa, Miriam era uma pessoa musical, de habilidade musical. Ela dançou, ela tocava. Então ela tinha habilidade musical. Moisés não tinha habilidade nenhuma. Você olha o texto de Moisés, quando atravessou o mar vermelho, fala: o Senhor derrotou o cavalo e os seus cavaleiros. Fez uma musiquinha pequenininha, uma composição pequenininha, não tinha habilidade. Mas Miriam cantou a mesma música. Ela tocava o pandeiro, cantou a mesma música de Moisés, pegou a composição de Moisés, cantou a mesma música, com mais habilidade. Mas cantou a mesma música do seu líder. A Miriam tinha um nível de relacionamento muito grande, muito alto com Moisés. Mas um dia Miriam resolveu criticar Moisés. E ela não estava errada, não. De novo, irmão. Moisés casou com uma mulher cuxita. E era lei não fazer isso. E ela foi falar com Moisés, diante do povo, chamando a atenção, desmoralizando, humilhando o líder. Errado! Mas era o líder. Ela não chamou Moisés em particular, como uma profeta de Deus, para falar ao seu líder. Mas ela chama na frente de todos para humilhar e expor o pecado de Moisés. O que aconteceu com ela? Ficou leprosa. E Deus ia matar ela. E aí Moisés pediu misericórdia: Senhor, é minha irmã. Entra a emoção, né? Porque muita gente fazia isso e corria tudo, deixava morrer. Não é verdade? Rebelde levantava e deixava morrer. Mas quando era a irmã dele, Senhor, poupa. E Deus poupou, falou: põe ela 7 dias fora do arraial. Ela vai ficar desprezada e desonrada 7 dias como uma leprosa. Depois vocês vão buscar ela aqui. Atrasou a viagem 7 dias do povo de Israel. Depois foi buscada lá fora. E só que morreu no deserto, não entrou na terra prometida. É o tipo de atitude que paralisa. Paralisa o ministério. Paralisa não só a pessoa, o povo inteiro. Paralisa todo mundo. Todo um projeto, né? Atrasa todo um projeto. Toda uma estratégia fica para trás por causa de um líder parcial, de um obediente parcial. Então foi algo que é um exemplo de que a verdade deve ser dita, mas ela tem hora, tem maneira de dizer, tem tudo certinho. Não adianta, se for por causa da verdade, então eu falo mesmo, e seja quem for. Cuidado. Na verdade, mascarou a questão de Miriam, né, apóstolo? Porque você vê que ela também queria ser honrada, ser usada como Moisés era. Isso, porque levantou. Usou o erro para poder. Porque não era questão. Dela, não era questão do erro de Moisés, era questão da deslealdade de Miriam. Que acontece direto. Deus não vê. Casou com a mulher errada. Deus não está olhando para ele. É problema de Moisés. Também não entrou na terra prometida. Também não entrou. Certo? Mas com Moisés é com Moisés, com Miriam é com Miriam.
Com o nosso líder, conosco é conosco. Um erro não justifica outro erro. Glória a Deus. Então é muito sério. Miriam, na verdade, havia uma crise de identidade de Israel sob a liderança realmente. Havia uma crise muito severa, muito forte. O povo estava questionando a liderança de Moisés, muito forte. E havia um grupo, inclusive, que falou, olha, para mim chega esse negócio de Moisés, sobe no monte para falar com Deus, nós temos que obedecer aquilo. Fala com ele, fala comigo. E eu vou parar de obedecer. Tem gente que fala assim, o apóstolo me apresentou um ministério pastoral, mas aí eu fui orar ao Senhor para ver qual é a direção de Deus, rebelde. Se Deus falou com o líder dele, é porque o líder dele orou, clamou e viu nele condições, etc. Atitude de rebeldia. Miriam quis se colocar junto com, ainda tentou levar Arão com ela, né? Para se colocar como uma liderança tão grande ou tão capacitada quanto Moisés. A pessoa fica fazendo análise. As palavras dela. Análise. Olha, Deus ele obedece a princípio. É lógico que Deus vai falar com você. Mas existem coisas que Deus vai falar com o seu líder. Só com o seu líder. Você vai ter que ser humilde para aprender. Se Deus fizer isso com você, normalmente Deus fala conosco. Sobre as situações, Ele confirma, tudo isso Ele vai. Né? Pode ver, depois que você foi chamado para uma função específica, você começa a ter sonho, você começa a ter revelação, se você começa a chegar, Deus me mostra isso assim. Ou então Deus já vinha falando antes, e aí não foi nem uma surpresa para você, normalmente. Mas vai ter vezes que vai ser uma surpresa. E Deus não vai falar. Então você tem que aprender a submeter determinadas questões. Amém, irmã? A gente fica cheio de argumentos. Não, o meu pastor falou que eu vou ser tesoureiro, não sou muito chegar a mexer com dinheiro, eu vou orar para ver qual é a direção de Deus. Ou você está debaixo de uma cobertura que não ouve a voz de Deus, ou você está sendo rebelde. Tem que crer naquele que está acima. Vamos botar assim, é claro que você nunca vai deixar de crer na direção do seu líder. Mas o fiel e o leal, ele crê no princípio do Senhor e sabendo que submetendo a uma bênção sobrenaturalmente. Deus está protegendo você. Quando Deus está protegendo você. Lado, muitos líderes vão para o inferno, estão fora da direção de Deus, e o povo está crescendo, está prosperando. Porque o povo não está seguindo ao homem errado, está seguindo um princípio, ele não teve entendimento ainda, Deus está guardando. Então, a proteção de Deus sobre o leal é muito extraordinária, é muito grande. Então, Miriam, só para concluir, pastor, Miriam, havia uma crise em Israel. E disseram, Deus tem que falar conosco. Deus falou, então põe eles de jejum que eu vou falar com eles. E aí, quando a voz de Deus veio, os trovões, relâmpago, e o vento começou a arrancar as tendas, tudo, porque havia pecado no meio do povo. E eles começaram a ouvir o barulho era tão ensurdecedor que eles começaram a sentir que eles iam morrer. Aí eles falaram, para Moisés, para, manda Deus, não queremos ouvir a voz de Deus, mas você mesmo me ouve. Aí o outro grupo se levanta e diz assim, chega disso, agora Moisés é igual a nós e não tem esse negócio não, e que autoridade é essa? Moisés falou o seguinte, me dá o cajado de vocês, quem somos? Você, me dá o cajado de vocês. Deus orientou Moisés. E aqui está o cajado de Arão. Nós vamos colocar os cajados aqui no templo. Amanhã, o cajado que nascer flor. Esse é o líder que Deus escolheu. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, desmoralizou aqueles homens que não tinham sido escolhidos por Deus, mas queriam ser como tal, porque dentro deles havia um espírito de deslealdade. O deserto ali foi um local de muita deslealdade, Datã, Coré e etc. Foram engolidos, toda a história, pode ver o fim de todos eles, toda a história. Mas Josué, humildemente ao lado de Moisés, colado, obediente, e Caleb, já velho, podia pensar, meu Deus, onde é que eu vou ser pastor presidente de uma igreja? É verdade? Moisés foi, mas Josué está aí. Meu Deus, estou só ajudando, e onde é que eu vou ter a minha, né? Meu período de glória, estou ficando velho e tal. Não. Firme. Glória a Deus, firme, obediência. Quando Moisés falou para Josué, olha, agora vai ser contigo, meu filho. Ele falou, meu Deus.
Ele viveu a vida toda com Moisés, sabia tudo ele sabia. Ele acompanhou tudo, ele não aceitou nenhuma rebelião contra Moisés, ele brigou a favor de Moisés. Moisés orando, Moisés não brigava não, Josué não deixava Moisés brigar não. Amém? Moisés ia para o monte orar, e ficava orando. Arão e Hur ficavam do lado de Moisés nas batalhas, segurando os braços de Moisés. Moisés estava envelhecendo, então já não tinha mais o vigor de quando era garoto, né? Não, o braço, aí colocavam pedras e ficavam segurando o braço de Moisés, porque quando a mão de Moisés estava estendida, vitória. Quando a mão de Moisés baixava, não tinha exército que dava conta, derrota. Então Moisés era o líder. E Josué estava onde? Na espada, na guerra, lá embaixo. Esse Arão fica só no bem, Moisés só no bem bom lá em cima, com a mãozinha estendida, embaixo de uma árvore, bebendo uma aguinha, não é verdade? E eu aqui metendo espada aqui. Isso chega, eu estou cansado disso. Não. Nosso líder. Glória a Deus. Tá bom. Quando Moisés ia morrer, Deus falou: Moisés, você não vai entrar na terra. Você foi escolhido para isso e tudo, mas você pisou na bola. Senhor, mas Moisés, eu não quero ouvir mais essa conversa. Você vai vir para cá, o seu corpo vai ser guardado, você é uma pessoa de honra. Você sabe, Moisés, que se eu deixar o seu corpo aí, eles vão fazer o seu corpo de Deus. Porque você é como um Deus para eles. Mas você não vai pisar na terra. Senhor, mas eu quero só atravessar o Jordão e pisar e pronto para morrer. Não, tu não vai pisar. Josué que vai levar o Jordão. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então toda a honra de Moisés, todo o objetivo da vida de Moisés foi alcançado por quem? Josué. E Josué teve uma atitude de quê? Submissão. Glória a Deus. Isso chegou na terra como general. E ele ficou com medo. Senhor, se o que aconteceu com Moisés eu vi, Senhor, Moisés soprar e a terra se transformar em piolho, gafanhoto. Senhor, eu vi quando eu era criança, quando o rio Nilo ficou em sangue. Senhor, eu vi Moisés bater na terra, a terra abrir e engolir gente. Eu vi Moisés no monte 40 dias orando, quando ele desceu, o rosto dele brilhava. Eu sou ninguém, Senhor. O Senhor falou: José, prepara o povo, santifica o povo, que amanhã eu vou fazer maravilha para confirmar seu ministério. Amém? Chegou no outro dia, o que aconteceu? Ele falou: olha, arca na frente, todo mundo tocando atrás. Deu grito de general. Amém? Entra no rio. E o rio, os corredeiros, a Bíblia na época, estava chovendo, as corredeiras fortes, aquele volume de água. Entra no rio. E o povo tocando entrando, pisa na água, vamos lá. Na hora que pisaram na água, o rio, o espírito que estava em Moisés agora está sumindo. Glória a Deus. A muralha, como é que nós vamos derrubar essa muralha? Nós vamos dar 13 voltas, 7 dias e no último dia 7. Glória a Deus. Não vamos guerrear, nós vamos tocar. E aí tocaram, e o que a muralha fez? Ficou confirmado. Glória a Deus. Aí Josué estava numa guerra. Ele falou: Senhor, nós temos que ganhar essa guerra hoje, senão esses homens vão se esconder aí e a guerra vai complicar. Aí ele olhou para o sol: Sol, fica aí. Enquanto a guerra não for ganha, você não para de brilhar. Lua, você vai ficar aí, não vai aparecer. Vai ficar desse jeito até eu ganhar a guerra. Glória a Deus, quase um dia inteiro, quase 24 horas. Glória a Deus. Agora, que autoridade é essa? De onde vinha essa autoridade? Glória a Deus. Tremendo, não é? Glória a Deus. Olha a solidez de Josué. O povo começou a querer debaldear e servir a outros deuses na terra de Canaã. Ele falou: olha, vocês podem até servir quem vocês quiserem. Eu e minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. E quem se debandar e ficar aqui entre nós, eu mato. Meu Deus. Glória a Deus, diz a Bíblia, que no tempo de Josué, o povo não se desviou do Senhor. Não houve idolatria em Israel. Só depois de Josué é que começou o tempo do juízo, que houve idolatria em Israel. Então olha que líder preparado. Como é que esse líder foi preparado? Ao lado de um homem de Deus. Glória a Deus, em submissão, em atitude de honra, em atitude de lealdade. Glória a Deus. Quem pode levantar sua mão e glorificar o Senhor? Glória a Deus. Vamos adiantar rapidamente aqui. Atitude de mágoa. Cuidado com gente magoada em seu ministério. Olha, aconteceu um negócio, pode.
entre eu e você, que eu nunca esqueci. E até hoje eu estou magoado com aquilo, aquela palavra perdida. 30 anos passou. 30 anos passou. 30 anos depois. 30 anos depois, eu sinto aquele problema seríssimo. Foi essa mágoa que fez com que Absalão fosse quem ele foi. Né? Então, atitude de mágoa. Atitude de indiferença. Pastor, missionária Ilza, estou indo agora, nós estamos indo no programa de TV. Nós vamos pregar o Evangelho através da televisão. E nós vamos levantar recursos para mandar nossos missionários, nós vamos desatar nesse sentido. E vamos lutar, vamos trabalhar, nós somos patrocinadores. E aí? Ah, muito legal, pastor, muito legal. Ô, fulano! Cuidado. Apóstolo, maravilha, beleza, é isso mesmo, nós vamos nessa. Virou as costas. Qual é a visão do projeto, irmão? Olha, irmãos, esse de um líder falou isso comigo. Apóstolo, eu sou preso aqui, a situação é essa, mas a visão é 100% sua. Olha, irmão, esse tipo de obreiro no nosso ministério está acabando tudo. Você tem um tempo muito curto. Ou você resolve, o ato desata. Rapidamente nós vamos desatar de você se continuar com essa conversa. A visão aqui ela é de Deus, e quem está aqui incorporou, entendeu que isso não é do apóstolo. Isso é a visão de Deus que é nossa. Eita, glória a Deus. A conversa está curta e a rédea, irmão, está curtinho. Desse negócio não. E quer ir embora, a gente liberta agora rápido, porque é menos problema. Verdade. Então você fala alguma coisa, o pastor apresenta o projeto. Olha, esse ano, irmão, nós vamos trabalhar nessa linha. Atitude indiferente. Olha, nós precisamos de tantas pessoas para isso. Puxa, eu não posso ajudar nisso, mas eu posso ajudar naquilo. A indiferença demonstra que ali você tem um desleal. As guerras são suas, as guerras não são dele. Ele não dá uma ideia, ele não participa. Ele é desleal. Amém? Glória a Deus. Então analise você e analise os seus liderados. Atitude de indiferença. Essa obediência não permanece por muito tempo. Lembra da mensagem do Jeoás e das flechas? Por que ele não atirou as 6 flechas? Tirou 2 ou 3 e parou? Porque ele não era leal. E ele chorou. Quando ele viu Eliseu na situação de morte, ele chorou. Gritou, meu pai, carro de Israel, seus cavaleiros de pressão. Eliseu dizia para Elias, mas Eliseu tinha aliança verdadeira com Elias, obedecia a Elias. Elias que dizia, fica aqui que eu vou ali. Ele dizia, não senhor, eu vou com você, eu não te deixo. Mas Jeoás quis usar a palavra, mas de boca para fora, ele não tinha aliança para dizer essa palavra. Então Eliseu falou, abre a janela, você está em guerra, né? Você não tem condição de vencer. Abre a janela, abre o horizonte. Lá fica a Síria, pega as flechas, atira, cada flecha vai ser uma vitória. Ele pegou e Ai, que bobagem, é profético. Pelo menos era mais profético, né? Besteira profética. Eliseu estava deitado na cama doente, já morrendo. Se ele pudesse, a sorte que ele não pôde levantar. Se ele pudesse, ele arrebentava o Jeoás. Você teve a oportunidade de dar 6 vitórias a Israel, e nessas 6 vitórias você estaria livre para sempre desse inimigo. Agora vocês vão ter apenas algumas vitórias, e essas vitórias não serão suficientes, eles vão vir mais fortalecidos contra vocês. Mas por quê? Porque não havia lealdade, não havia obediência, não havia discernimento. Ele queria até exercer algum tipo de obediência, mas apenas para o profeta ficar satisfeito. Quanta gente quer obedecer a gente só para ele ficar satisfeito? Não é verdade? Faz alguma coisinha e quer mostrar, não para glorificar o nome do Senhor, não para ter crescimento, mas só para se engrandecer, só para agradar o líder. Você não precisa bajular. Glória a Deus, digo para a mão que está do seu lado, você não precisa bajular. Você precisa honrar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
sobre essa questão até da indiferença, algo que eu tenho colocado muito na discussão é a questão dos núcleos de multiplicação, né? E eu tive um sonho, até para compartilhar com os irmãos, em que eu creio que o Espírito Santo falou isso muito claramente, porque o diabo não ia falar uma coisa dessa, né? Como não tem meio termo, né? Então, o Senhor falava claramente no sonho, com relação à questão dos núcleos de multiplicação. A frase foi a seguinte, né? Quem despreza o núcleo de multiplicação, na verdade, tem diferença ainda com relação à questão dos núcleos. Existem algumas coisas para serem ajustadas, claro que a gente no caminho vai ajustando, vai percebendo que pode ser tirado, que pode ser colocado, mas essencialmente, a questão é essencialmente, não há um valor ainda, porque se vê simplesmente como uma estratégia de alguém, né? Uma forma de ganhar, mas assim, não é. Assim, foi algo que é uma coisa que para eu falar isso, né? Porque eu sempre fui muito contra essa questão de modas, né, e tal. Mas realmente não é uma questão dessa, é uma questão de, foi o que eu estava falando com o Ronaldo ontem. O que eu acho mais fantástico no núcleo é porque é uma coisa que você entra num lugar muito improvável, que é a casa de uma pessoa que não é cristã, né? Como é isso? Você entrar na casa de alguém ali, ser estabelecido, né, o reino de Deus realmente. Isso é uma coisa muito sobrenatural, só o Senhor para fazer isso. Então é uma estratégia que o Senhor deu muito forte e que nós não estamos sabendo valorizar, né, e desempenhar realmente como deve ser feito. Então, por exemplo, agora dia 11 é o nosso culto de encerramento, né? E a gente precisa falar sobre isso. Não tem sido as conversas de rodinha. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu queria compartilhar isso com os irmãos para a gente começar a dar realmente o valor que o Senhor dá, porque são as almas, não é uma questão de estratégia. O que importa é o trabalho que eu faço. Esse é o trabalho importante. A visão do coletivo, de ganhar almas, é secundária. Esse sentimento é o sentimento de indiferença para com o principal, para com o cerne, a coluna vertebral do projeto Semeando o Reino. Então, só esse entendimento de nós mesmos vai gerar o resultado positivo nos núcleos de multiplicação. E a visão realmente segundo o coração de Deus. A atitude de indiferença, ela destaca uma deslealdade e pronto, é desleal. O líder, ele é indiferente, o nível de deslealdade dele está alto. E é preciso rever. Olha, eu, por exemplo, estou precisando de um casal muito amor, disponível para fazer núcleo de multiplicação em uma casa. Nós tivemos eu e o pastor Salatiel essa semana, precisamos fazer núcleo de multiplicação lá, pelo menos terminar esse processo lá. Existe algum casal aqui, alguma pessoa aqui que está um pouco mais disponível em relação a isso? Não tem ainda 3 famílias, que dá para absorver mais uma? Como é que está? Obrigado. Como é que está? Não necessariamente, mas tem que ir uma boa equipe, uma família que está precisando muito, uma grande obra, inclusive em Itapuã. Tem alguém até dando algum tipo de trabalho, mas não está rompendo. Lá a gente precisa reforçar. Fala, minha filha. Eu posso ir, depois eu posso conversar com a banda do Campo se alguma delas pode ir. Só uma, Então se apresenta para a lista depois, tá? Para poder a gente ver essa questão. Tem mais alguém que pode ajudar nessa questão? Esse casal está todo mundo já comprometido. Está todo mundo comprometido a escola de profeta com núcleo de multiplicação, os capitães de 10, trabalhando. Tá? Maílson, todo mundo de vocês, todo mundo trabalhando, muito ativado. E após o núcleo que a mamãe fez da vez passada, que as meninas batizaram, agora elas estão fazendo na casa da tia delas e elas são ajudadoras. Olha. Está sendo lindo ali. Agora nós precisamos partir para a segunda etapa. Nós precisamos levar a igreja a ter esse comprometimento. Está sendo lindo ali, o compromisso das meninas. Amém? Nós precisamos levar a igreja a esse comprometimento. A escola de profetas precisa levar a igreja a esse comprometimento. Amém? Nós precisamos disso. Nós temos a urgência disso.
Porque é uma atitude indiferente, descarada em relação a muita gente. Tem gente aqui. Léo também. Léo e Mônica. Conversa com a Bia sobre isso. A casa dos pais do cara. Eu tenho falado bastante na minha família do meu supervisor sobre a possibilidade de eles estarem usando esse material nos grupos de multiplicação. Passar o videozinho. Né? Eu sempre tenho falado isso com eles, tenho falado como eles fazerem, que eles já têm usado isso no nosso grupo e tem sido uma bênção. Um vídeo impactante, né? Aqueles vídeos ali, aquele do Rico e de Lázaro. Um vídeo forte. A utilização financeira vai ser muito evangelística. Muito, a mensagem forte. Impacta muito e ajuda. E eu tenho feito isso, falado isso para eles, e isso eu acho que é legal, porque acaba envolvendo, se cada líder der esse direcionamento, vai envolver a igreja toda, não só a igreja, mas os outros projetos. Como é que adquiriria esses vídeos? Tem que pensar na forma legal. Existe as pessoas que fizeram o curso, eles podem entrar em contato com a Universidade da Família, o site, depois eu posso passar, e fazer um cadastro. Por esse cadastro, ele compra o material que custa R$150. Na verdade, os vídeos vêm incomodado, empréstimo. O que ele compra, na verdade, são os livretinhos, para que ele possa também distribuir e facilitar o trabalho. Então, quem já fez o curso tem o direito de solicitar o material. Vem 10 livretinhos. 10 livretinhos. Vem 50 livretinhos. 50, quer dizer, fazer 5 números de multiplicação. 5 ciclos dá para fazer cada. Cada edição é um vídeo. 6 vídeos, são 6 lições. E aí cada. São Os DVDs são 6 DVDs. 6 vídeos e 50 livretos. Quer dizer, dá para fazer durante, ou 5 núcleos se reunirem para dividir o valor, né? E fazer os vídeos girarem, não é isso? Ou seja, muita coisa que pode ser feita, mas para a gente fazer, vai ter que ter envolvimento, disponibilidade. Não pode ter indiferença para com a visão. E onde tem a indiferença, existe a deslealdade. Atitude de engano. O inimigo, ele procura enganar o discípulo em relação ao seu líder. Quando um líder começa a prosperar, alguns pensamentos de lealdade povoam sua cabeça. Sou maior que meu líder, meu mentor. Por exemplo, você pode ser até tentado pensar que é maior que Jesus. Porque Jesus evangelizou um raio de 300 quilômetros. Né? E se a gente tem a capacidade de evangelizar vários estados, vários países, nós estamos muito mais adiantados que Jesus. Agora, será que a obra que nós estamos fazendo, ela tem a profundidade que Jesus teve dentro desses 300 quilômetros? Nunca nós seremos maior, de fato, que o nosso líder. Será que João Batista não teve importância no ministério de Jesus? Né? Porque não fez um milagre? Não. Jesus falou: João, se você não me batizar, fica tudo atado. Eu preciso que você me batize para cumprir a justiça, para desatado, para ele fazer a obra. Glória a Deus. Então, o grande sentimento de rebeldia é quando você começa a ter resultados e você começa a pensar que é maior que o seu líder. Sou melhor que meu líder porque reuni algumas dezenas de pessoas. É uma atitude. Lúcifer deixou isso entrar no coração, criou isso, e você tem que ter cuidado para não ter. Prego melhor que meu líder, cuidado. Você tem o seu estilo. Glória a Deus, Deus te chamou. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Você tem que reverenciar seu líder com as palavras que ele diz, honrá-las, escrevê-las e usá-las. Glória a Deus. Se eu disputar os discípulos com o meu líder, eles ficam comigo. Cuidado, você pode se primeiro, você pode se decepcionar. Porque as pessoas, quando aconteceu com Joabe, eles têm noção de fidelidade. Então você pode se decepcionar, porque ele pode ficar com o líder deles, não com você.
Número 2, é uma atitude rebelde perigosíssima. Então você tem que estar muito ligado. Essas tentações virão sobre a sua vida, mas você deverá permanecer fiel ao Senhor e fiel à sua liderança. Deslealdade, uma cultura de infidelidade. A deslealdade se estabelece como por uma cultura. Nós pontuamos algumas coisas importantes que você deve ficar atento para a gente fechar e encerrar. Devemos ser transparentes em todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Não queira ser super-homem. Seja transparente. Está em pecado? Denuncie o seu pecado para o seu líder. Não fique tentando mostrar o que você não é. Glória a Deus, você está errado. Pecou, errou, caiu. Chama o seu líder. Seu líder, converse com ele sobre isso. Glória a Deus, não fica tentando mostrar. Meu Deus, mas isso vai me descaracterizar. Vou perder uma oportunidade. O líder que é líder, ele não se decepciona com o seu pecado. Ele te cura, ele te abençoa, ele te restaura. Glória a Deus. Você mascarar o seu pecado, depois contra você. E aí sim você tem problema. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Dinheiro. Seja transparente. Glória a Deus. Diga para as pessoas que estão próximas de você como você consegue as coisas. Amém? Por exemplo, vários irmãos aqui que estão próximos de mim sabem que o meu carro zero, que eu dei para a bispa, é fruto do ideia. E que o resto está financiado. Glória a Deus? E que a ideia é fruto do Siena zero. E o Siena é fruto do que eu ganhei com minha rescisão contratual da empresa que eu trabalhava. Minha casa é fruto dos apartamentos que eu tinha. Ou seja, as pessoas que estão próximas têm que saber. Glória a Deus. Amém? E o resto? O resto fala. O que quiser. Certo? Mas você tem padrão, você tem princípio. Glória a Deus. Então, para o mundo, pode até dizer que você é um ladrão. Mas as pessoas que estão próximas de você, que são seus chegados, mais que um irmão, você pode abrir. Glória a Deus. Pode abrir determinadas coisas, pode ser transparente. Para quem não é leal, não adianta. Não adianta você ficar mostrando. Não, coloca as contas da igreja no mural. Não concordo, isso aqui não precisava, isso aqui não sei o quê, isso aqui é dinheiro gasto à toa. Você não é leal, não adianta você ficar contando sua história, sua vida. Isso aqui é financiamento, não sei o que. Tá bom. Desleal é desleal, ele pensa que ele quer.